Hoje a aula será protistas. Vamos lá? Os protistas, eles têm esse nome porque esse termo protista deriva do grego e significa primeiro de todos. Por quê? Refletindo a ideia de que eles teriam sido os primeiros eucariontes a surgir no curso da evolução. Então, atualmente o termo protista não é aplicado mais para o reino, mas pode ser utilizado como um termo coletivo dos organismos eucariontes e unicelulares ou multicelulares sem tecido, certo? E outros dois termos muito empregados para esses seres são protozoário, é um dos termos que também não tem valor coletivo, não tem valor taxonômico, mas é o coletivo dos seres unicelulares eucariontes heterotróficos. Outro termo que não tem mais valor taxonômico é algas, que ele designa o coletivo de seres uni- ou multicelulares fotossintetizantes oxígenos, que utilizam o oxigênio. E eles vivem em ambientes aquáticos ou terrestre e úmido e não sem formar tecidos diferenciados. Esses seres fotossintetizantes, as algas no caso, produzem o gás oxigênio para os ecossistemas e serve de alimentos para animais e humanos também. Algumas espécies de alga, como o nori, que é utilizado, uma alga vermelha para enrolar o sushi, é um protista fotossintetizante. E também algumas algas multicelulares produzem grandes quantidades de substâncias utilizadas comercialmente, que é o caso dos alginatos, que é utilizado para o creme dental e para sorvete, estabilizantes de creme dental e sorvete, o agar e a carragenina, que são encontrados em espécies de algas vermelhas e usados na indústria farmacêutica, na fabricação de cosméticos e de gelatinas. Então, houve grande diversificação dos eucariotos. E o que é que deve ter causado essa enorme diversificação? Parte da resposta parece estar na evolução das células eucarióticas por eventos de endossimbiose ou simbiogênese. Na origem e na evolução das células eucarióticas, houve inicialmente um evento de endossimbiose, em que uma célula eucariótica teria englobado bactérias aeróbias, que deram origem às mitocôndrias. Mais tarde, houve um evento de endossimbiose, em que um eucarionte que já tinha mitocôndrias teria englobado cianobactérias, e essas deram origem aos cloroplastos. Esses eventos que deram origem à mitocôndria e depois aos cloroplastos são chamados de eventos primários ou endossimbiose primária. Considerando somente os eucariontes que vamos estudar, agora por diante, então essas linhagens, há linhagens que derivam apenas de endossimbiose com bactérias aeróbias, representados pelos seguintes organismos: os diplomonadidas, parabasálidas, amebozoários, foraminíferos, cinetoplastídeos, fungos e animais. Todos os demais eucariontes que a gente vai estudar durante o período letivo deriva de outra linhagem, em que houve endossimbiose também com cianobactérias, originando os cloroplastos. Nesse segundo processo de endossimbiose, ela é chamada de endossimbiose secundária. Por quê? Enquanto as mitocôndrias se originou apenas por endossimbiose primária, os cloroplastos se originaram por endossimbiose primária e também por outros eventos independentes, que é chamado a endossimbiose secundária. Então, os únicos organismos clorofilados que estudaremos, que surgiu apenas por endossimbiose primária, são as algas vermelhas, algas verdes e plantas terrestres. Então, a endossimbiose primária, portanto, os cloroplastos possuem duas membranas. Já os demais protistas apresentam cloroplastos geralmente com 4 membranas. Da linhagem que derivou por endossimbiose secundária com algas verdes, nós vamos estudar as euglenófitas.
Depois, vamos estudar os dinoflagelados, apicomplexos, os ciliados, as diatomáceas e as algas pardas. Em muitos dinoflagelados, houve perda secundária dos cloroplastos, sendo encontrados assim representantes heterótrofos. Na origem dos ciliados também houve perda dos cloroplastos, e esses organismos são heterótrofos. Já os apicomplexos, cujos representantes mais conhecidos são os plasmódios, que causa malária, e o toxoplasma, que causa toxoplasmose, houve modificação dos cloroplastos e perda de pigmentos fotossintetizantes. Esses cloroplastos modificados e não fotossintetizantes recebem o nome de apicoplastos e está relacionado principalmente ao metabolismo de ácidos graxos. Então, agora vamos ver os grupos, o diplomonadidas e parabasálidas. Então, a linhagem que teve modificação nas mitocôndrias e com isso esse organismo passou a não utilizar o oxigênio. Então, é um grupo anaeróbio. Então, o exemplo mais importante de diplomonadidas para a saúde humana é a Giardia intestinalis ou Giardia lamblia. É um parasita intestinal responsável pela giardíase. Essa doença afeta principalmente o intestino delgado, provocando diarreia e dores abdominais. E como é que você se contamina por esse organismo? A transmissão é feita pela ingestão de alimentos ou água contaminadas com cistos, que são formas de resistência de giardia. E como é que faz para não pegar isso? Então, as medidas profiláticas estão o saneamento básico, lavar frutas e verduras antes de ingerir e beber água tratada. Para o grupo das parabasálidas, os mais importantes são a Trichoninphas, do gênero do mesmo nome, Trichoninpha, que vive em mutualismo no intestino de insetos comedores de madeira, dos cupins. E esses protistas locomovem-se por meio de muitos flagelos e fagocitam os fragmentos de madeira ingeridos pelo inseto. Digere a celulose por si mesmo ou graças a bactérias simbiontes que vivem em seu citoplasma. E outro exemplo para a saúde de humanos é o Trichomonas vaginalis, que causa a tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível de ampla ocorrência, que afeta cerca de 170 milhões de pessoas no mundo. Além de você pegar ela através do contato sexual, a transmissão pode ocorrer pelo uso de sanitários e banheiras não higienizadas e pelo uso de toalhas úmidas contaminadas por tricomonas. Afeta o sistema genital. Nos homens, causa infecções uretrais e nas mulheres, infecções vaginais. As medidas profiláticas são usar preservativo durante as relações sexuais, evitar banheiros sem condições de higiene e não usar toalhas de outras pessoas se não estiverem adequadamente lavadas. O grupo dos amebozoários. Então, eles são amebas, podem ser encontrados em águas doces, solos úmidos e mares. Algumas espécies são de vida livre e outros são parasitas, inclusive do ser humano. Então, as amebas, elas locomovem-se por meio de pseudópodes, que causa um movimento ameboide, e esses pseudópodes também são empregados na captura de alimentos por fagocitose. Esses organismos eles se alimentam de pequenos protozoários, fungos, algas e também de protoplasma morto, digeridos intracelularmente. Os protistas que vivem em água doce, como é o caso da ameba proteus, possuem citoplasma com concentração maior que a do meio externo. Então, em função dessa diferença de concentração, grande quantidade de água do meio externo entra na célula por osmose. Então, para que essas células não se rompam, existem organelas citoplasmáticas denominadas de vacúolos contráteis ou pulsáteis, que recolhem e eliminam a água em excesso do citoplasma desses organismos. Os vacúolos contráteis participam da osmorregulação,
que é a regulação osmótica nesses protistas. Já os protozoários de água salgada não possuem vacúolos pulsáteis, pois a concentração do meio externo é semelhante à do citoplasma das células. E nos parasitas, nos protistas que são parasitas, esses vacúolos estão ausentes. O tipo mais comum de reprodução entre os ameboides é a divisão binária ou bipartição. As amebas parasitas de maior importância médica pertencem à espécie Entamoeba histolítica. Essas amebas causam a disenteria amebiana, que é uma doença caracterizada por diarreia, com muco e sangue, e que é contraída por meio de ingestão de alimentos ou água contaminada por cistos do parasita. As principais medidas profiláticas para se evitar esse parasita são saneamento básico, medidas de higiene pessoal, beber água clorada ou tratada, e fervida e lavar bem frutas e verduras antes de ingeri-las. Os foraminíferos. Eles também formam pseudópodes, só que esses pseudópodes são finos e ramificados, chamados reticulópodes. Então, formando uma espécie de trama com o qual capturam os pequenos organismos dos quais eles se alimentam. E esses foraminíferos são principalmente marinhos, que vivem no sedimento, embora existam algumas espécies que vivem em suspensão na água. E apresentam exoesqueleto formado por carbonato de cálcio ou pela aglutinação de areia, espículas de esponjas ou outros materiais inorgânicos. Esses organismos eles deixaram amplo registro fóssil. Então, os geólogos usam os foraminíferos fósseis como indicadores de locais onde pode haver petróleo e também para avaliar dados climáticos de eras geológicas passadas com base na temperatura dos mares. Então, grande quantidade de carapaças dos foraminíferos foram depositados nos fundos dos mares ao longo de milhares de anos, dando origem às rochas sedimentares de coloração esbranquiçada. O outro grupo é cineplastídeos. Eles deslocam-se por meio de flagelos e são caracterizados pela presença de uma única e grande mitocôndria que, na base do flagelo, apresenta uma dilatação onde se encontra grande quantidade de DNA. Então, essa região da mitocôndria rica em DNA é denominada cinetoplasto. Esse nome foi dado a essa estrutura pelo fato de acharem que era responsável pelo batimento flagelar, pois como está localizado na base do flagelo, mas não tem nada a ver com o batimento flagelar, não tem relação com o movimento, esse cinetoplasto. Então, a cinetoplastídeos de vida livre, vivem na água doce, no mar e em solos úmidos. Há também espécies parasitas. Um exemplo é o tripanossoma, que causa a doença de Chagas. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi e as características da doença é hipertrofia dos órgãos afetados pelo parasita, principalmente o coração. O modo de transmissão. As principais transmissores são insetos da espécie Triatoma infestans, vulgarmente conhecido por barbeiro ou chupança. Então, ao picar uma pessoa, esses insetos defecam e suas fezes estão as formas infectantes do parasita. Então, ao coçar o local da picada, a pessoa facilita a penetração do parasita pela pele ou contamina suas mãos ao levá-lo à boca ou aos olhos, propicia a entrada do parasita por esses órgãos. Outra forma de transmissão pode ocorrer pela transfusão de sangue contaminado pela parasita ou pela ingestão de alimentos contaminados pelo parasita. Então, quais as medidas profiláticas que devemos ter? O tratamento dos doentes, o controle da proliferação dos barbeiros, a proteção com telas em portas e janelas e mosquiteiros, nas camas, cuidado na transfusão de sangue para que não seja usado sangue contaminado
e higiene das partes de plantas usadas em sucos, como o açaí e a cana-de-açúcar. Outro cinetoplastídeo parasita é a leishmania, que causa duas doenças. Uma delas é a leishmaniose visceral americana, ou chamado calazar, onde o agente etiológico é a Leishmania chagas, e as características da doença são lesão no baço, fígado, rins e intestino. E como é o modo de transmissão? Picada do mosquito palha, ou chamado pirigui, que é um flebótomo, contaminados. E as medidas profiláticas é combater o vetor e o tratamento dos doentes. Já a leishmaniose de pele, ou úlcera de Bauru, é causado pelo agente etiológico Leishmania brasiliensis. E qual é a característica? É ulcerações graves na pele. O modo de transmissão continua sendo pela picada do mosquito palha e as medidas profiláticas são as mesmas: combate ao vetor e tratamento aos doentes. O grupo das Euglenófitas tem como representante mais conhecido o gênero Euglena, e dele derivou o nome do grupo. Então, será apenas nesse grupo que vamos deter nossa atenção. Então, as principais características da Euglena é que eles têm uma estrutura fotorreceptora que detecta a luz não bloqueada pelo estigma. E a Euglena se desloca em direção à fonte de luz com intensidade apropriada e foge quando a intensidade é muito alta. Esse comportamento é uma importante adaptação em relação ao melhor aproveitamento da luz para a fotossíntese. Essas euglenas também têm vacúolo contrátil, responsável pela osmorregulação. Tem um grão de paramilo, que é um polissacarídeo de reserva exclusivo das euglenófitas. E tem uma película sobre a membrana plasmática, que são faixas proteicas que dão sustentação à célula e grande flexibilidade, participando de movimentos que modificam a forma da célula. E não há parede celular. Ciliados são protozoários dotados de cílios, estruturas utilizadas na locomoção e, em alguns casos, na filtragem de alimento. Ocorrem na água doce, no mar e em ambientes terrestres úmidos. É nesse grupo que se encontra a maior diversidade de espécies entre protozoários, porque existem representantes predadores, outros que se alimentam de algas, há também parasitas e filtradores de partículas. Um exemplo mais estudado são os paramércios, protozoários de vida livre, muito comum em lagoas, tanques e poças de água doce, e que tem hábito filtrador. No paramércio, a ingestão do alimento ocorre pelo citostoma, essa regiãozinha aqui. Estrutura que tem localização fixa na célula. E no citostoma formam-se os vacúolos alimentares, chamados fagossomos, que se desprendem para dentro do citoplasma, onde se fundem com os lisossomos. E, já como vacúolos digestivos, circulam pelo interior da célula, movidos pelas correntes citoplasmáticas, distribuindo o alimento digerido. O resto, que não é aproveitado do alimento, são eliminados por uma célula específica denominada citopígio ou citoprócton, que o termo significa ânus da célula. No citoplasma do paramércio também existem outras organelas responsáveis pelas funções vitais, que é o caso os vacúolos contráteis, que a função é osmorreguladora. Outra característica dos paramércios e de todos os ciliados é que eles possuem dois tipos de núcleo. Um deles é denominado macronúcleo, que é grande e regula as atividades do metabolismo celular. O outro é o micronúcleo, que é pequeno e participa dos processos de reprodução. A reprodução assexuada é divisão binária transversal e na reprodução sexuada é conjugação. Um
um ciliado parasita é a espécie Balantidium coli, que causa a balantidiose. É uma parasitose intestinal que produz lesões no intestino grosso. E essas lesões provocam diarreia com sangue nas fezes, em modo semelhante ao que acontece na disenteria amebiana. Então, a balantidiose é transmitida pela ingestão de alimentos ou água contaminada por cisto dos ciliados. E as medidas profiláticas são saneamento básico, lavar frutas e verduras antes de ingeri-las e filtrar a água antes de beber. Além disso, tratar os doentes. Apicomplexo, também chamados esporozoários, são parasitas caracterizados pela ausência de estrutura especializada para locomoção. Eles, no entanto, conseguem se deslocar por flexões no corpo ou por deslizamento. O nome apicomplexo deve-se à presença na célula desse organismo de uma estrutura chamada complexo apical, que está relacionado ao processo de penetração ou fixação desse parasita na célula do hospedeiro. No ciclo de vida desses parasitas ocorre um tipo de reprodução que é típica desse grupo, que é chamada de esporogonia. Logo após a formação do zigoto, essas células podem sofrer um encistamento e uma divisão meiótica, dando origem a 4 esporozoítos. Acompanhe a imagem no slide. Há 4 esporozoítos haploides. Essas células multiplicam-se por mitoses sucessivas, dando origem a esporozoítos que finalmente são eliminados do cisto. Então, são 8 esporozoítos haploides que saem do cisto. Um esporozoário do gênero Plasmodium, ele causa a malária. E essa doença, ela afeta milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente em regiões tropicais. Os acessos maláricos são cíclicos e caracterizados por intenso calafrio, seguido de febre alta, dores de cabeça e no corpo. À medida que a temperatura começa a diminuir, o doente apresenta intensa sudorese, sua bastante. Esses acessos se repetem com intervalos diferentes, de acordo com a espécie de Plasmodium. Existem 3 espécies no Brasil, que é o Plasmodium vivax, que causam acessos febris a cada 48 horas. Então, o nome popular dessa doença é febre terçã benigna. Então, ocorre de 3 em 3 dias. O Plasmodium malariae causa acesso febris a cada 72 horas. Então, é dito febre quartã benigna. Já o Plasmodium falciparum causa acessos febris irregulares, que pode ser de 36 a 48 horas. É chamado de febre terçã maligna, pois as hemácias parasitadas aglutinam-se e provocam a obstrução de vasos. Podem levar o indivíduo à morte. Então, a malária é transmitida para o ser humano pela picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, conhecido popularmente como mosquito prego, e ele geralmente pica à noite. Vamos ver o ciclo de vida do plasmódio, um ciclo simplificado. Então, o mosquito, a partir do momento em que o mosquito perfura a pele de uma pessoa e introduz o parasita, que se acha sob a forma de esporozoíto, na glândula salivar do mosquito. Os esporos entram na corrente sanguínea e são levados até as células do fígado, mas nas quais penetram, modificando-se e reproduzindo-se assexuadamente, dando origem a vários indivíduos denominados merozoítos. As células do fígado rompem-se, liberando os merozoítos, que podem infectar outras células desses órgãos ou passar para a corrente sanguínea, onde penetram nos glóbulos vermelhos do sangue, nas hemácias. Nesses glóbulos, os merozoítos sofrem novamente reprodução assexuada, originando muitos outros indivíduos. As hemácias rompem-se e liberam merozoítos e toxinas, as quais provocam os acessos febris característicos da doença. Então, os acessos de febre
que as pessoas têm quando tem malária é porque esses organismos eles rompem as hemácias, esses merozoítos. Os merozoítos podem infectar outras hemácias, reproduzindo-se novamente. Podem também infectar hemácias diferenciando-se em gametócitos e permanecendo nessas células. Aí o mosquito prego, ao picar uma pessoa contaminada pelo plasmódio, pode sugar hemácias contendo gametócitos, dando início ao ciclo do parasita no corpo do inseto. No estômago do inseto, os gametócitos diferenciam-se em gametos masculinos e femininos, havendo a fecundação. O zigoto originado fixa na parede do estômago, formando um cisto, e no interior do qual ocorre a esporogonia. O zigoto sofre meiose e as células haploides multiplicam-se várias vezes, originando muitos esporozoítos que rompem o cisto. São liberados e penetram na glândula salivar do inseto. Então, o inseto, ao picar outra pessoa, continua esse ciclo, iniciando o ciclo do plasmódio no corpo de outra pessoa. O mosquito, como a gente pode ver, são dois hospedeiros. No mosquito ocorre a reprodução sexuada e assexuada do plasmódio, enquanto no ser humano acontece apenas a reprodução assexuada. O hospedeiro no qual ocorre a reprodução sexuada do parasita é denominado hospedeiro definitivo. Então, o hospedeiro definitivo do plasmódio é o inseto e o hospedeiro intermediário é onde ocorre a reprodução assexuada, que é no caso do ser humano, o exemplo dado. Então, além dessa via de transmissão da malária, existem outras que não envolvem o inseto. Quais são elas? A transfusão de sangue contaminado pelo parasita, o uso compartilhado de agulhas e seringas contaminadas, a transmissão para o bebê no momento do parto, quando as mães estão contaminadas. E algumas maneiras pelas quais se pode realizar a profilaxia da malária, quando a transmissão ocorre por meio do inseto, são eliminar criadouros de inseto vetor, o que pode ser feito não deixando água acumulada, pois é onde os insetos põem os ovos, usar larvicida e inseticida no combate ao inseto, proteger portas e janelas com telas para evitar que o mosquito entre em casa, assim como usar mosquiteiro nas camas e usar repelente de insetos. Outro esporozoário que é parasita humano é o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose. Quais são as características da doença? Geralmente são assintomáticas, mas em alguns casos pode causar cegueira. É grave em gestantes, pois o parasita pode passar para o feto, afetando seu sistema nervoso. Como é transmitido essa doença? Pela ingestão de cistos do parasita, presentes principalmente nas fezes de gato, que são os hospedeiros naturais do toxoplasma, e também pela ingestão de carne crua ou mal cozida contaminada pelo parasita. As medidas profiláticas são a adoção de medidas higiênicas básicas e cuidados especiais para evitar a contaminação ao lidar com animais, principalmente gatos, e o cozimento adequado de carnes. Dinoflagelados. Esse grupo também é denominado dinófita ou pirrófita. A maioria dos dinoflagelados vive no mar, mas existem algumas espécies de água doce. Os dinoflagelados são unicelulares ou coloniais, e a forma do corpo é muito variada, mas em geral tem dois flagelos que se dispõem de modo característico. Um deles vai circundar a célula, promovendo o giro como um peão, e o outro volta-se para a região posterior da célula, fazendo com que ele se mova para frente. Então, esse último empurra o flagelo. Metade das espécies dinoflageladas é heterótrofa, como é o caso do Noctiluca scintillas, uma das espécies responsáveis pela bioluminescência nas águas do mar. O Noctiluca captura seu alimento usando os longos tentáculos e os flagelos são reduzidos. As formas autótrofas
são importantes produtores nos ecossistemas marinhos. É o caso de espécies do gênero Gymnodium e Ceratium, ambos comuns no plâncton. Então, existem espécies de dinoflagelados que vivem dentro do corpo de outros organismos em uma relação mutualista e são chamados de zooxantelas. Os dinoflagelados, eles reproduzem assexuadamente por divisão binária, mas pode ocorrer também reprodução sexuada com formação de gametas. Entre os dinoflagelados existem representantes tóxicos que podem provocar um fenômeno conhecido como maré vermelha. Um dos representantes é Gymnodium breve. Sob determinadas condições ambientais, ocorre intensa proliferação de organismos tóxicos, formando extensas manchas de cor, geralmente avermelhado ou amarelo na superfície do mar e causando grande mortalidade de peixes e outros animais marinhos. Além disso, alguns animais filtradores, como ostras e outros bivalves, podem ser contaminados pela toxina desse organismo, que permanece acumulado nos seus tecidos. O acúmulo dessas substâncias tóxicas pode trazer danos aos seres humanos e a outros vertebrados, se os animais forem consumidos. A toxina pode causar distúrbios de gravidade variável dependendo da sua concentração. Mas a maré vermelha pode ser causada também por outros organismos, como certas espécies de cianobactérias. Então, as diatomáceas. Elas vivem em ambientes de água doce ou do mar, são unicelulares ou coloniais e fotossintetizantes. Então, a célula apresenta parede celular rígida, denominada frústula ou carapaça, impregnada de sílica, compostos de sílica. Então, existem depósitos seculares dessas carapaças, denominadas terras de diatomáceas ou diatomito, que em algumas regiões, como o Nordeste brasileiro, aqui no caso Ceará, Pernambuco, atingem grandes proporções e são explorados comercialmente. Essas carapaças são utilizadas na fabricação de cosméticos, produtos de polimento e até mesmo de tijolo e como filtros também. As diatomáceas não têm cílios nem flagelos, mas algumas espécies podem apresentar deslocamento por deslizamento, utilizando um mecanismo que envolve a eliminação de um muco. E a reprodução das diatomáceas pode ser assexuada por divisão binária ou sexuada pela formação de gametas. As algas pardas, também conhecidas como feofícias, são principalmente marinhos. Entre elas, há representantes de grande porte que chegam a medir 60 metros de comprimento e são conhecidos como os kelpes. E formam florestas aquáticas, mas só em águas frias e temperadas do continente. No Brasil, as algas pardas de grande porte chegam a 4 metros e ocorrem no litoral do Espírito Santo. Outro exemplo de alga parda comum no Brasil pertence ao gênero Sargasso, que ocorre em rochas nas regiões entre marés de grande parte do litoral brasileiro. E algumas espécies são apreciadas como alimento, que é o caso da laminária japônica, conhecida como kombu, da Undaria pinnatifida, conhecida como wakame, e também são usados no preparo de carnes, peixes, molhos e sopa e como temperos. É porque elas possuem alto teores de proteínas, vitaminas e sais minerais importantes para a dieta humana. Com isso, finalizamos a aula de protistas.